Amada, eu sou Te Amo, Te Adoro. Vamos lá para uma leitura, vamos ver o que tem de energias, né? Para o nosso momento, porque nós precisamos. Vamos trabalhar com a energia da cura da criança interior, tá? Muito importante a gente estar nessa energia de conexão com a criança interior, porque é a criança interna que vai fazer com que nós possamos nos conectar com a alegria, com o poder criativo, né? Esse poder também de acreditar em mudanças, em coisas novas, que as coisas possam seguir um fluxo transformador, porque nós vivemos uma realidade tridimensional muito limitante em alguns aspectos e cada isso se manifesta em determinadas áreas, né? Nem todo mundo está vivendo as mesmas dificuldades. Então é muito importante que nós tenhamos uma compreensão maior e melhor sobre as questões específicas da nossa energia que estão sendo o obstáculo para a manifestação de uma realidade maior, afinal de contas, e melhor. Né? Tem aqueles que estão conseguindo, apesar de estar todo mundo encarnado no planeta com muitas limitações e denso, tem aqueles que estão trabalhando e conseguindo manifestar uma realidade próspera, feliz, você criar seu paraíso na Terra. Então é essa que deve ser o objetivo de todo aquele que está encarnado, se conectar com a energia do amor incondicional, se conectar com a energia da criação superior e com o espaço de consciência mesmo, porque não adianta a gente criar um falso paraíso na Terra, né, com coisas que agradam os olhos e que desagradam a alma, ou que descumpram o nosso propósito maior. Mas é possível criar a partir de um centro de alinhamento com a linhagem superior de tudo, as questões que emanam a partir de um centro de prosperidade, abundância, criação, amor, felicidade, contentamento, realização do centro correto. E para isso, esse contato com a sua criança interna, essa cura, essa conexão com a fonte primordial da alegria, do sentimento de pureza, né, de todo o centro de construção mais fluida, no sentido de poder acreditar, ser leve, conseguir fluir, conseguir liberar as mágoas, né, as raivas reprimidas, os sentimentos, os traumas, os complexos, né, toda a situação que acaba as feridas emocionais. Né? Então é uma leitura bem focada na questão das feridas emocionais que nós trazemos e que possam já receber o fluxo emanador de uma consciência curativa e eventualmente as energias curativas da hierarquia de luz que nos ancora nesse planeta e sustenta nosso propósito. Porque a cura ela pode se dar num centro espontâneo de conexão direta com a sua ancestralidade, de conexão direta a partir de um centro de fé e de entrega absoluta, né? Entregando para o Cristo, entregando para Deus Pai e Mãe suas necessidades, né? E soltando, porque se você tiver no merecimento, a cura, a integração e a transformação vai encontrar um caminho até você. Então é sobre isso. Vamos lá. Cura da criança interior, vamos por opções, tá? Então a gente vai trabalhar no centro mais suave de conexão com a espiritualidade, né? De atenção mesmo às questões que todos carregam, de ativações. Primeira opção, essa maravilhosa ponta de cristal. Segunda opção, pirita. Terceira opção, cristal multifacetado. Quarta opção, quartzo rosa. Primeira opção, ponta. Todas as opções podem ter mensagem para você sempre. Segunda opção, pirita. Terceira opção, cristal multifacetado. Na verdade, ele tá de ponta cabeça. Quarta opção, quartzo rosa. Primeira opção, agradeço quem coloca o tempo, quem nos auxilia nesse aspecto. Quando eu não consigo entrar no vídeo para marcar o tempo, agradeço quem está nesse compromisso de alcançar o nível de transformação e de melhora. Porque se nós soubéssemos fazer as coisas, esse planeta estaria funcionando numa frequência maior. Então a gente precisa ter uma humildade maior de entender que vai precisar recriar a melhora de si e esse olhar para si e não esperar do outro. Vem muito assim, não espere que o outro melhore, tá? Faça a sua parte, entenda que o outro é um espelho, em algum nível aquilo que o outro está te mostrando existe em você para ser curado. Então essa busca de uma visão maior, mais assertiva de tudo e de tirar o foco do outro, tá?
trabalhar bastante a alegria, então é um tempo que você precisa trabalhar com o arquétipo do beija-flor para desenvolver essa conexão com a alegria, desenvolver conexões com parcerias, trabalhar bastante com raio violeta, a transmutação que eu chamo de violeta também com raio lavanda, todos os desdobramentos lilás, tá? Violeta, lavanda, para transmutação, tá? É o entendimento que tem muitas coisas no seu próprio campo, no seu próprio ser, que vai necessitar de cura para que você consiga ver o mundo de outra forma. Porque com os olhos que nós vemos o mundo, é que o mundo vai se manifestar e a nossa realidade será criada. Então, todo o nosso sistema de crença, isso é uma coisa básica que todo mundo sabe, mas que na prática é como se a gente não entendesse como é que de fato funciona. Mas é o nosso sistema de crença que está criando a nossa realidade. Então, toda a nossa realidade que ainda não está alinhada com o espaço melhor, é porque o sistema de crença está falhando. Existem correções, existem ajustes, tá? Aqui é muito ajustes nas questões a personalidade, tá? No questões que vêm até de ancestralidade. Tem questões relacionadas à amargura, um ancestral, ou um padrão ancestral de muita amargura, pode ser, vem muito mais a linhagem materna do que a paterna, ou as mulheres da família do que os homens, tá? Pelo menos nesse aspecto de amargura, né? Como se esperasse o pior, ou de reclamar, sabe aquela coisa, mãe, você nunca tá satisfeita, não importa o que faça pra você, você nunca tá satisfeita? Basicamente isso, tá? Que as mulheres precisam trabalhar com muita força, muita amargura, tá? Muita raiva reprimida, muito aspecto de raiva reprimida, muitas questões na infância que lhe causaram essa questão dessa reação da raiva, tá? Muita questão do plexo solar aqui, questões de chakra base, medos intensos, tá? Alguma falta no dever de cuidado, alguma falta de segurança, de estrutura em algum nível, tá? E que pode ser emocional, não precisa ser necessariamente material, mas alguns sofreram realidades muito restritivas, né, no espaço de escassez, ou até mesmo emocional, com muita força, ou principalmente emocional. Então é muito trabalhar com a mestra Rovena, com o bem-amado anjo de guarda, com as deus, com o Makuanin, com a deusa da liberdade. A questão da cura emocional da criança, no sentido da transmutação da raiva reprimida, mágoas, ressentimentos, tá? Essa conexão com a sua família cósmica, esse pedido, né? Esse ancoramento da sua família cósmica, de estruturas para que você entre numa nova vida, que você atraia as parcerias corretas que lhe permitam experienciar a vida ou o mundo como se fosse uma aventura. Tá? Aqui vem o João e Maria, que é todo esse centro, né, que o ego ou que a estrutura inferior, o eu inferior vai adquirir experiências, vai fazer aventuras que elas podem trazer muita coisa que não sejam boas. Na caminhada deles, na jornada deles, João e Maria encontrou a bruxa má, mas eles conseguiram encontrar saída para aquelas situações difíceis e eles saíram daquela situação, né? Aqui vem muita força arquetípica dos contos de fada, porque daquela situação eles conseguiram encontrar, vencer o próprio ego, vencer a própria, né, ignorância daquilo que eles achavam que o mundo era. Vi muito isso, tá? Então, como criança, houve muitas distorções sobre o que o mundo é, uma visão de um mundo que seja extremamente realista, uma realidade muito amarga, ou você ter adotado uma postura de um ancestral, que pode ser mesmo uma mãe, um avô, uma tia, alguém que cuidou de você, tá? Vem muito esse aspecto, que pode não ser necessariamente uma mulher, mas quem estava na energia feminina, quem cumpriu o papel de feminino, tá? E que eventualmente até te promovia aquilo que você precisava, mas te dava de um espaço que produziu muito trauma, tá? Produziu muitos danos, tipo, que não era o caminho de uma educação e de uma entrega. E é claro que a pessoa vai entregar aquilo que ela tem, porque ela vivencia, né, o próprio processo dela, ela tem ali muitas mágoas, dores, às vezes vivencia uma realidade muito restritiva, tá? Mas aqui vem energia bastante raiva e de bastante tristeza reprimida em muitos níveis que vai ser necessário transmutar. E muitas questões relacionadas à raiva do feminino, da família, tá? Porque apesar de ser uma leitura da criança interior, vem muita energia ancestral. Mas aqui existe todo um poder de transmutação, de criação, de transformação, tá? E de realmente conseguir entrar numa nova energia, conseguir superar um cercadinho aqui de crenças que não se aproveitam, onde você ter essa percepção maior, onde o seu sistema conseguir um espaço de liberação. Mas aqui também fala do excesso do foco na matéria, que eventualmente tenha sido
seja por muita escassez, tenha sido lhe ensinado que isso vai ser uma das coisas que você vai precisar trabalhar. Tem 2 arcanos maiores na leitura apenas da criança interior, os amantes, né? Aqui o arcano 6 e esse arcano 9, né? Aliás, desculpa, 11, que a justiça aqui seria o toque de Midas. Eu tenho a questão aqui de não transformar tudo em matéria, que eventualmente por conta de escassez financeira ficou com uma consciência muito materialista, independente de ter o financeiro ou não, de ter abundância financeira ou não, transformar tudo em moeda, num aspecto monetário, tá? Então, eventualmente, a busca pela realização econômica, a busca pela estrutura financeira ou pela estrutura material, tá no patamar, no foco mais alto da sua existência. E como Cristo disse, aonde estará o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o nosso tesouro estiver nas coisas desse mundo, na matéria, a gente vai ficar preso, a gente continua preso às coisas que nos mantêm atado à terra, ou uma consciência inferior, tá? Ou uma consciência materialista, né? Porque o reino da terra e o reino, né, da matéria é o reino do anticristo, não é o reino do Cristo. Então, eventualmente, tem questões a serem observadas, a espiritualidade falando que tange isso, para você fazer uma troca, porque existe uma inversão de valores muito forte, e que isso é normal nessa programação tridimensional, não é só para quem escolheu essa opção especificamente, para toda a humanidade, no foco excessivo na matéria. E mensurar em tudo a partir de um aspecto materialista ou monetário, tá? E que eventualmente você aprendeu por conta, mesmo que seja por uma situação de muita escassez que a família tenha passado, ou dificuldades mesmo com o orçamento doméstico, né? Que a mãe eventualmente viveu, o pai, enfim, os genitores, ou aqueles que te trouxeram a educação, que colocou no topo, tá? É como se estivesse no topo da sua pirâmide, né? Prosperidade, abundância, tá? Realização material. E aqui vem aspectos de raiva, de inveja, tá? Por exemplo, das pessoas da família que possuem mais prosperidade e abundância, tá? De um sentimento de abandono muito forte, porque eventualmente a escassez trazia limitações, né? Que os outros não vivenciavam, por óbvio. E aqui tem uma consciência muito presa na escassez ainda, e muito presa no materialismo, independente de ser isso que você vivencia na sua realidade, hoje que você pode ser uma pessoa abundante financeiramente, né, ou caminhar para isso, mas que isso está prejudicando o seu caminho mesmo de alinhamento com uma consciência superior, ou desbloqueio de caminhos de maior prosperidade e abundância, inclusive, ou mesmo de realização ou satisfação emocional, e essa tendência progressiva a desenvolver cada vez mais um amargor, uma amargura, tá? Uma insatisfação crônica, é bem isso a questão da primeira opção. É todo o espaço de atenção naquilo, e aí você precisa fazer coisas que lhe tragam alegria, leveza, trabalhar muito com tons de lilás, rosa, lavanda, tá? Muito tons assim, tá? Fúcsia. Por quê? Estar atento aos sinais, porque é como se você não conseguisse perceber aquilo que realmente está drenando sua energia, ou aquilo que realmente está produzindo uma criação complicada, porque é como se você se alimentasse continuamente, seja pensamentos, sentimentos, ou a frequência que já vibra muito forte no seu plano ancestral, com essa... eu vou até fazer uma leitura para ancestralidade, porque está muito forte a questão ancestral, da amargura, da escassez, da rejeição, do abandono, da crítica excessiva, tá? Então, a tendência natural daquele que vai envelhecendo, né? Vai envelhecendo, é difícil aqueles que mantêm a alegria, geralmente vai ficando mais rabugento, basicamente isso, tá? E isso não aproveita desse caminho de manifestação que você vai seguir, tá? Então, existe aqui muita opressão no cardíaco e no laríngeo. Aqui também pode ter muito voto de silêncio, pacto de silêncio, voto de obediência, pacto de obediência, submissão, servidão, escravidão do feminino com relação ao masculino, tá? E que isso precisa ser olhado, então tem muito bloqueio, né? Eu não tirei o tarô dos anjos, mas vem muito Gabriel invertido, muito bloqueio na comunicação com seus mestres, muita interferência, que ela vem a partir desse centro mesmo de distorção, daquilo que você aprendeu como é importante. Tá aqui, justamente a questão do desenvolvimento da alegria, de um alinhamento com a consciência da alegria, de um alinhamento com a consciência da liberdade,
tá? E é dessa abertura para que você possa ter as suas necessidades supridas, porque existe muito fechamento de energia do suprimento, da abundância, justamente por conta dessa consciência de escassez mesmo que você já aprendeu lá atrás, de muito peso ancestral que você está carregando, de muito peso pessoal e de muito peso da sua ancestralidade, principalmente do feminino, tá? Não consegue deixar ir, não tá conseguindo soltar, tá? Então existe muito, assim, muita tristeza, que pode até ter depressão, que é escolher essa opção, ou tristeza muito profunda, e que vem muito desse aspecto de tudo ser pesado demais, tudo ser difícil demais, tudo ser custoso demais, e de que colocar a felicidade na matéria, porque se tivesse matéria, se eu tivesse mais dinheiro, mais estrutura, mais isso, mais aquilo, se eu tivesse mais oportunidade que nem fulano tem, então um que assim, tá? Então tem aqui aspectos de sombra da criança que vai precisar olhar, tá? E porque a criança também, que, por exemplo, viu o amiguinho que tinha um estojo escolar melhor, que podia comer doce, tá? Então, assim, são crianças que podem, alguns, que passaram, sim, escassez financeira. Aquelas que não passaram escassez financeira acabaram passando um nível de escassez emocional muito grande. Seja os pais estavam constantemente ocupados ou não tinha o olhar atento para as necessidades reais da criança, ou não eram amorosos, tá? Não sabiam suprir as necessidades emocionais da criança, ou as duas coisas e muito mais, porque aqui tem uma energia de restrição, assim, muito grande e de repressão, exatamente. Tá? Então aqui a respiração gloriosa, trabalhar muito com respiração profunda, com os tons de lilás, com os tons de rosa, que esse centro de conexão com a comunicação do seu cardíaco, tá? E fazer aquilo que te traz satisfação emocional real, se você gosta de pintar, se você gosta de, né, o passeio que você gosta de fazer, fala de uma autonutrição, fazer o que você gosta, porque aqui seus ancestrais, principalmente o feminino, esteve muito escravizado, tá? Pela família, pelas obrigações. Então aqui, tipo, é um centro de liberdade que é necessário alcançar, justamente daquilo que escraviza em algum nível e que vai trazendo uma grande ruptura dentro com relação à nossa própria criança. Fala muito da restrição mesmo, né? Esse espaço de restrição da liberdade de ser e existir da forma que ele apraz, ou seja, não poder se expressar da forma que queria, não poder brincar do jeito que queria. Então são pessoas que estavam até no centro de abundância, assim, material, mas que via muito a repressão de algum nível. E essa repressão, ela se traduz hoje muito que numa tristeza ou numa amargura crônica, ou no centro de bloqueio para receber, no bloqueio para criar, no bloqueio criativo, no bloqueio da energia feminina, tá? E que isso é importante ser trabalhado, tá? Esse soltar, esse deixar ir, tá? Aqui é alcançando o equilíbrio e principalmente trabalhar muito com música, com frequência, tá? Para que você possa elevar a sua vibração, sair da vibração da tristeza, tá? Ou de um estado depressivo em algum nível, ou de um estado amargurado, certo? Muito bem, gratidão. Maravilhoso, né? São aspectos que a gente não identifica. Segunda opção, pirita. Hoje eu espero não fazer nenhuma confusão com a questão da leitura da criança interior, porque a última leitura, penúltima, não sei, eu fiz duas opções iguais. Na falta de uma ficou duas, mas eu achei muito bom, porque foi uma das opções que eu escolhi, e aí, tipo, calhou como uma luva, me ajudou muitíssimo no processo que eu tava trabalhando naquele momento. Aqui é um processo de renascimento que é necessário ter da criança, de cura muito profunda da criança, tá? Cura de traumas de infância. Também pode ser relacionado à escassez. Pode estar ligado com a primeira opção, porque eu tô sentindo muita energia da primeira opção ainda. Então, volta lá. Tá? Uma necessidade muito grande de elevar a vibração, a frequência. Mas vem a partir de um centro de transmutação, que o raio violeta vai te ajudar. A chama violeta. Muito raio violeta, raio lavanda também. Em alguns aspectos é como se fosse uma continuação da primeira opção. Aqui é um processo de cura do feminino sagrado. Tá? É o centro de liberdade, de clareza que é preciso ter. Aqui vai precisar de paciência na sua questão de cura, para que você possa desabrochar, tá? Aqui fala muito dessa necessidade de um trabalho de entrar na linha em alguns aspectos, tá?
Aqui todo excesso deve ser coibido, então nem tanto céu, nem tanto a terra, nem rigidez, mas também não, o excesso da liberdade faz mal, tá? Então aqui fala muito desses aspectos mesmo de educação da criança interna, tá? Que o excesso da repressão pode ter colocado algum nível de excessos na juventude, ou na idade adulta, ou algum aspecto que você pratica algum tipo de excesso que vai precisar ser controlado, porque vem muito aspecto de vício aqui. Ou os vícios que a criança aprendeu, ou que já trouxe mesmo, né? Porque a gente é uma alma evolução, tem muita coisa que a gente traz de vida passada. Mas no ambiente doméstico, tem questões aqui que foram relacionadas a vícios, tá? Tá. Esperar o melhor invertido, símbolos, sinais, sincronicidades invertidos, Jeremiel. Aqui tá falando muito de uma necessidade de fazer o inventário da vida e colocar em ordem tudo aquilo que está desalinhado, tá? Aspectos da sua criança interna, tanto do excesso quanto da falta. Não adianta ser reprimido muito, reprimir muito a criança, ou se reprimir muito num aspecto, porque isso vai vazar em outro, mas também o excesso de liberdade também vai causar problemas. Então, é esse caminho do meio, tá? É encontrar o equilíbrio exatamente no seu próprio mundo, para que você dê uma liberdade para você, para suas crianças, porque o excesso de repressão não vai fazer bem, tá? Se você tem filhos. Mas também o excesso de liberdade não faz bem. Então, essa busca por equilíbrio, tá? Entre onde nutrir, o que nutrir, entre o sim e o não. São pessoas que podem ter muita dificuldade de dizer não, porque lá atrás, seja ouviram muitos nãos, tá? Ou que tem uma tendência a reprimir, porque foram muito reprimidos, tá? Na própria infância. Ou a serem muito permissivos aqui. Então, tem muito uma questão assim, seja reprimir ou permissividade, tá? Ou não ter o equilíbrio no que tange a essas duas polaridades, ok? Aqui fala para se concentrar naquilo que é importante para você, no centro de conexão com a sua criança interna, porque existe muita solidão da criança, muito abandono a ser curado, por questões da criança interna, sentimento de abandono, tá? Pode ser pais que se separaram, ou pode ser pais que brigavam muito, tá? Então aqui é um centro de trabalhar em conjunto, seja com a sua criança, ou seja com seus filhos, ou seja com a sua espiritualidade, tá? Para criar uma nova realidade que fala muito de equilíbrio e que você precisa de ajuda, exatamente, seja da sua própria espiritualidade ou seja de curadores que te auxiliem na questão de curar o abandono, tá? Questões de abandono muito forte, tá? Questões de não aceitação, seja do corpo, seja das condições, seja de quem você é. Tá? Tem muita questão aqui de culpa, muita culpa também, que já pode trazer de questões de vidas passadas, ou mesmo de infância, sentiu muita culpa pelo espaço de abandono que viveu, tá? E que aqui é a conexão com os mestres, ou com algum curador, ou com seu bem-amado anjo de guarda, ou com Cristo Miguel. O mestre Rovena e o Cristo Miguel pode te ajudar nesse centro de cura. Aqui vem uma tríade, tá? Mestre Rovena, Mestra Nada e o Cristo Miguel, tá? O Mestre Ananda. Podem te ajudar nesse centro de cura, tá? Então, aqui vem a realização de algum desejo de infância, ou você deve pedir algo para a espiritualidade, ou você pode pedir para a espiritualidade todo esse espaço de cura, de abertura de caminho para a cura que você necessita, com o Mestre Rovena, a Mestra Nada e o bem-amado Cristo Miguel, tá? Esse é o bem-amado anjo de guarda, para você alcançar o nível de cura aí. Tá? Também é um centro de que a cura ela vai acontecer, ou que algum desejo será realizado, ou alguma chave lhe será dada. Vem muita questão de alguma chave lhe ser dada para a realização de algum sonho. Ai, que fofo! Tá? Existe alguma coisa aqui, algum sonho realizado que vem muita energia da Cinderela, ou seja, ir num determinado baile, uma oportunidade, tá? Alguma coisa, algum desejo ser concedido pela espiritualidade maior. Tá? Então, são questões aí que você não tá percebendo no momento, que você ainda não sabe, mas existe um movimento aqui de algum desejo ser concedido. Então, vem muita energia do peça e receberás, aquilo que você necessita nesse momento para a cura da sua criança, ou como desejo, ou tem como necessidades, pedir para o Mestre Nada, Mestre Rovena, tá? O Cristo Miguel e seu bem-amado anjo de guarda.
tá? Porque tem um centro de renascimento aqui, de um grande processo de transformação, principalmente no que tange ao seu aterramento, tá? Existem novas oportunidades, né, para que você renasça no espaço de amor incondicional. O novo auxílio aqui, fala de muito auxílio para você encontrar equilíbrio, mas é até atenção no centro de maturidade, as mentiras que você conta para si mesmo, tem muito arcano maior nessa leitura. Então, tem muitas questões aqui que estão sendo colocadas a partir do centro da divina presença, do eu superior, arcano, o mago, muita energia de Saint-Germain, trabalhar muito com Saint-Germain para cocriação. Então, espaço de realização aqui tem alguma iniciação espiritual para alguns que o Arcanjo Miguel vai trazer, tá? Que envolva crianças, envolva infância, envolva cura, trabalhar com cura de crianças no planeta, ai que maravilhoso, e que necessariamente tem que ser com o Mestre Sananda, o Cristo Miguel, né? A Mestre Rovena e a Mestra Nada, tá? Eu tenho um espaço aqui de algum desejo realizado, de algum trabalho, ou de alguma abertura de oportunidade, ou recebimento mesmo para quem é curador, de ferramentas de cura relacionadas a isso, para você realizar um trabalho específico que envolva crianças, tá? Existe um despertar mais profundo aqui, para o amor divino ou para o movimento divino, tá? Para a criação sagrada, tá? Para uma nova fase, Então, tem muito isso, que algum desejo cumprido, algum desejo realizado, tá? Muito essa de pedir e receber asa, que é antes da noite de Natal, onde você tem uma expectativa pelos presentes, abertura de presentes, 9 de ouros. Então, espaço de abundância, de crescimento aqui, tá? Tem algum centro de você receber algo inesperado. Exatamente. E aí, a sua preocupação deve ser justamente criar a sua estrutura que seja sólida, estabelecer fundamentos sólidos para aquilo que será construído. Então, a espiritualidade está pedindo para você trabalhar para a solidez, seja do seu trabalho, seja da sua vida, ou seja do centro que você deve se mover. Existe algum centro de reconhecimento aqui da espiritualidade, tá? É como se as suas lágrimas transformassem em gotas de diamante. É como se eu visse alguém chorando. E essas lágrimas se transformaram em gotas de diamante, sendo colhidas numa taça por um anjo. Coisa mais linda, tá? A energia dessa opção. Isso vai se transformar também em alguma abertura de caminho de prosperidade e abundância para você. Algo que você venha receber inesperado, tá? Ou um processo que vai culminar em iniciações espirituais, ou que vai culminar na realização de algum desejo de infância, num centro de abertura emocional, num espaço de renascimento muito forte, tá? De criatividade, tá? Exatamente. Então, é como se você ainda tivesse sem perspectiva das coisas e eventualmente pode ter pessoas que estão numa energia mais apática ou menos animada, que a criança poderia, do que quando ela de fato já sabe que vai ganhar um grande presente. Mas aqui, muitos dos seus esforços, ou aquilo que você plantou, ou aquilo que você já passou, onde você colocou energia, aquilo que você já nutriu, tá? Aquilo que você já fez, retornando para você, vem muito isso. Algum espaço de retorno kármico positivo, porque nem todo retorno kármico é negativo. E isso é lindo, tá? E é muito Cristo Miguel, exatamente, um centro de satisfação emocional aqui. Trabalhar muito com a meditação aqui para alguma ideia nova ser gerada, para o recebimento de uma nova consciência, um novo caminho a ser trilhado aí. Novas oportunidades, uma abertura de abundância, mas aqui de criatividade, mas aqui falar muito de felicidade, de contentamento, de reconhecimento, tá? Aqui é como se em algum aspecto você conseguisse sair também de uma energia de sobrecarga, tá? Ou de bloqueio em algum nível, né? E aqui fala muito, aquilo que você estabeleceu prioridade vai frutificar. Então, se você estabeleceu prioridade no espiritual, como a gente tem a promessa do Cristo, que quando a gente cuida do espiritual, tudo mais nos será dado em acréscimo, é basicamente isso, você vai receber coisas, tá? Vai entrar numa nova energia, um novo fluxo aqui, um centro de abertura, é um fluxo inesperado. Permita com que a sua criança viva nesse planeta com uma outra energia, tá? Saia desse abandono, tá? Ou cure esse abandono. Se sinta integrado, a palavra é essa, 9 de copas também, se sinta integrado, tá? Seja... tem a realização, tá? Isso vem muito a partir do Cristo Miguel, Saint-Germain, Mestre Rovena, tá?
seu bem-amado anjo de guarda. É um trabalho de muitas mãos aqui, que vai render muitas alegrias aqui, ou muita prosperidade, tá? É um novo caminho, ou mesmo essa conexão mais forte com a sua tribo de alma, enfim. Mas tem algo muito mágico aqui nessa opção, que tá para se manifestar no seu caminho. Isso é maravilhoso, né, gente? Precisamos, ó, eu falei de família de alma, tem todo o espaço familiar aqui também, expansão, legado de criação, de avanço no sistema familiar, de um centro de libertação e cura do sistema familiar aqui também, ou de questões de um tempo de felicidade no seio familiar, ou de superar bloqueios, superação de grandes bloqueios, limpeza kármica, cura kármica, tá? Aqui fala, suavize seu coração com relação à sua família, as pessoas, todos aqueles que estiverem envolvidos no seu processo, tá? Porque uma grande obra eu farei no meio de todos, no meio de vocês. Tem muita energia do Cristo, do Mestre Sananda, que lindo, gratidão. Não dê ouvidos aos aspectos de você que são negativos, a sua sombra, tudo aquilo que é soprado no teu ouvido que vem de uma energia negativa, os pensamentos negativos, tá? As influências emocionais por conta daquilo que você carrega, dos medos, tá? Fala muito isso, não se movimentar mais tanto focado na energia do medo, ou potencializar o medo, simplesmente cancela quando vê um pensamento, um sentimento negativo, cancela e substitui por outro positivo, tá? Então aqui fala de um espaço de integração com a sua família cósmica maior, com a sua tribo de alma encarnada, tá? Então existem muitas tempestades emocionais ou questões que você estejam passando, ou que você veio passando por conta de questões de iniciações espirituais para alguns ou para outros mesmo, dificuldades na vida tridimensional, principalmente vida familiar aqui, ou ancestralidade, ou aquilo que é decorrente por conta dos bloqueios ancestrais, mas que a espiritualidade vai afastar do seu caminho, promover uma grande correção. Aqui está muito importante, muito bom para trabalhar o reino ancestral agora. Mas eu vejo muita intervenção divina no seu reino ancestral, independente de você poder fazer curas humanas ou não, tá? Aqui tem muito... pedir aquilo que você necessita pro conselho kármico, tá? Tem muito essa questão, fazer uma carta pro conselho kármico, tá? Para que você possa... Vou publicar de novo na comunidade como se faz a carta pro conselho kármico, porque tem gente que ainda não sabe, tá? Mas aqui vem muita questão também da atuação dos mestres ascendidos no seu reino ancestral, para superação de bloqueios, tá? Uma conexão diferente com o seu mestre, tá? A superação de períodos de desarmonia, tá? Então aqui falar para diminuir um pouco o ritmo no momento, tá? Você está precisando deste cuidado da sua família, ou se cuidar muito, se nutrir muito, tá? Fala, entrega as suas ansiedades para mim, entrega as suas preocupações para mim. Sim, os seus mestres espirituais, mentores, os espíritos devotados com intenções específicas, os mestres ascendidos vão te ajudar muito nesse período. Então é o momento de você fazer sua carta para o conselho kármico, entregar para a sua ancestralidade cósmica da luz pura, humana da luz pura, tudo aquilo que você necessita hoje, tá? Porque tem obstáculos que são grandes demais para você superar sozinho, mas que são pequenos para nós, eles falam. Que lindo! Realmente eu preciso fazer leitura de ancestralidade, não? Mas a criança também. Então agora busque estar presente, tá? Busque estar presente. É o tempo de você ser nutrido, porque você está precisando muito, né? Tem muita energia de ataques espirituais, mas vem muita questão da liberação, tá? Do afastamento de energias densas. E essa busca de conexão com a divina presença mesmo, tá? A força do amor e da criação. Então, a concentração na expansão do amor, tá? Estar em paz, uma mente calma, uma mente quieta. Então, é justamente esse autocontrole mental, essa busca por... E não se deixar levar por tantos pensamentos e sentimentos negativos. Deixe ir a urgência. Agora é hora de se cuidar um pouco. Renda-se, tá? A liberdade de ficar preso ao tempo das coisas, ou uma correria, ou um centro de urgência mesmo, porque o que tiver que ser, vai ser, e peça e receberás. Maravilhoso. É um tempo de abertura da expressão da alma, algo novo, algo que você está querendo e que você nem sabe. Aqui é um desabrochar de flores que você já plantou no jardim da sua alma ou do seu coração. Que coisa mais linda.
E você terá motivos para ser grato, tá? Então, eventual bloqueios financeiros ou dificuldades financeiras serão superados. Tem um centro de harmonia, de mudança aqui, tá? De uma união que ela vai se dar nos planos internos para te auxiliar no seu caminho, no seu propósito. Então, um centro de mudança muito intensa aqui, tá? E aqui não se desequilibre com tantas preocupações financeiras, porque não vale a pena. Nós vamos te ajudar naquilo que você necessita. Apenas trabalhe muito nesse sentido de estabelecer um coração grato, tá? Tipo, não focar não focar mais nas limitações, tá? Ou não focar nas limitações financeiras, porque é um tempo de transformação, um espaço de transformação que quanto mais gratidão você tiver, né? Vem muita energia da beneficência de Deus, mais você receberás. Que lindo, amei. Gratidão, espero que seja uma escolha também. Terceira opção, cura da criança interior. Amado, eu sou, te amo e te adoro. Aqui vem muito o poder do pensamento guiado para a luz. Vai precisar trabalhar muito com isso. Ver o Liá te ajuda nisso, de 72 Homens de Deus. Eu super recomendo que as pessoas comecem a trabalhar com a tecnologia dos 72 Homens de Deus para transformar a sua vida da forma correta. Busque, né, aprender. Para algum desejo, algo que você não pediu ou que você gostaria muito, mas que você nem usaria pedir, vai ser concedido, tá? Tem uma época assim, como se fosse de presente, de bênçãos, tá? Então, esperar por milagres, tá? E aí, estender toda a bênção da positividade, do amor para toda a sua vida, tá? Abrir asas e voar, né? E você viver milagres aqui. Mas é importante manter a energia da positividade ou buscar essa energia, tá conectado, tá? É importante olhar também para as partes que não são fofas de você. Para as partes que doem, tá? Tem muita energia para aquilo que dói, para aquilo que é feio, esse trabalho de sombra. Tem muita necessidade de trabalho de sombra. Seja seu, seja da família, seja do entorno, tá? Poder do pensamento guiado para a luz. Usar o intelecto para construção, não ficar pensando em coisas negativas o tempo todo, tá? Mas aqui exige ação maior, ação para enfrentar os seus medos, a sombra, curar aspectos de sombra seu. Também vem muita energia de família aqui. Você terá ajuda para isso, caso você busque, tá? E aqui se concentrar em subir a montanha, em a gente entender que a montanha se sobe só, né? Então, poucos estão realmente comprometidos com o desenvolvimento real da alma, com a cura real da alma. E aí a gente precisa desenvolver uma resiliência, porque é difícil, não é fácil, não é simples, não é dolor, não é barato. É muito difícil falar desse foco em vencer os medos, tá? Em vencer a sombra, em vencer coisas que se manifestam no externo, mas que estão refletindo algo internamente, tá? Então, ter uma atenção na sua realidade tridimensional, nas pessoas, nas situações que estão ocorrendo, porque elas estão sendo um símbolo, trazendo uma simbologia do que precisa ser alinhado dentro, ou do que você traz dentro, tá? Aqui tá pedindo muito movimento, tá? Para esse espaço de equilíbrio, você fazer algo que te ajude a sair do estresse ou a limpar o seu mental, tá? O seu campo mental. Aqui até o mental ele tá muito denso e aí ele tá causando obstáculo para você se conectar com a sua criança interna, tá? Para que você realmente viva o centro de satisfação emocional. Existe muita sobrecarga mental, muita eletricidade, eletromagnetismo, muita forma de pensamento criada, tá? Negativa ou muitas preocupações, tá? Muito peso, muito sobrecarga, tá? Isso precisa ser alinhado. Tá pedindo esse centro de alinhamento e esse movimento para maior leveza. Crenças também, né? Para que você possa manifestar aquilo que realmente tem valor, a palavra é essa, tá?
tem valor na sua vida. É como se você começasse uma jornada agora, a partir, né, deste portal 21 de setembro, começa novas energias, né? Então tem uma nova, um novo caminho, a palavra é essa para você, uma nova estrada, exatamente. Mas é como se você não pudesse cometer mais os erros que cometeu na antiga. E isso não pode ser motivo de ansiedade também, de atenção, tá? Então aqui existe uma necessidade de construir novos fundamentos, uma nova estrutura de ação, tá? A questão da satisfação emocional. Tá? Porque é como se você já tivesse tido a oportunidade de fazer algo grande, ou de fazer algo relevante, ou de criar coisas muito legais na sua vida, e que você tivesse, por alguns erros, desperdiçado. Então aqui fala muito de criar uma estrutura mais sólida, tá? Com esse trabalho de cura das sombras, de ego, aspectos de ego negativo. E para isso você vai precisar de ajuda de pessoas para conseguir identificar, ou mesmo da sua ancestralidade, sua espiritualidade. Eu peço para minha espiritualidade me mostrar meus aspectos de sombra. Cara, eu fico assim, com a cara rachada de vergonha, todo o meu ser trincado de vergonha, por conta dos aspectos de sombra, por conta de questões de outras vidas. Então, fala muito desse trabalho, daquilo que está na sua estrutura, que você precisa ter atenção para que os resultados não se deem num espaço negativo, porque você repita os mesmos erros, tá? Em face de você repetir os mesmos erros. Então, existe uma transformação, uma mudança, novas oportunidades, mas é como se agora as atitudes precisam mudar, os sentimentos, as ações, tá? Tem toda uma nova forma aqui, tá? De atuar. Então tem observar bastante a forma que você atua, ou os aspectos de ego negativo, tá? Buscar a sombra, buscar o entendimento da sua sombra, para que você possa emergir no novo espaço de luz. Trazer as atitudes da sua vida espiritual para todos os aspectos da sua vida. Então, se com um mestre espiritual você se comportaria de uma forma, você se comportar com todas as pessoas do seu círculo da mesma forma que você se comporta com o mestre. Entende? Tratar da mesma forma. Então, assim, não adianta a gente tratar bem a nossa espiritualidade, a Arcanjo Miguel, Saint Germain, aí chega o coleguinha aqui, vem nos trazer algum tipo de desgosto, ou algum desafeto, ou alguma frustração, e a gente dá uma resposta que ela não tá alinhada, tá? Tô falando muito disso, desse controle da reatividade, ou aqui vem muito de um aspecto de agir, como se eu agisse com duas faces, tivesse uma face para determinados seres e outra para outros. Aqui fala desse aspecto de dualidade, tá? Ou de reatividade, ou mesmo de personalidade. Aqui você vai precisar trazer para o seu centro de autocontrole e autodomínio, sua reatividade, e ser o Cristo em ação com todos, não só com os amiguinhos da luz, tá? A sua tribo de alma encarnada, ou mesmo com seus mestres espirituais, ok? Tem um trabalho bem forte aqui nesse sentido, tá? Porque é um processo aqui, tá? De mudança e de abertura para chegar novas pessoas, a sua família de alma encarnada ou não, ou mesmo a sua família cósmica, mas que exige um trabalho de sombras mais forte aqui, para você poder receber aquilo, ou fazer aquilo, ou estar preparado para poder realmente conduzir, que vem muito aspecto de liderança, conduzir os outros para o topo da montanha, né? E aquele que conduz, o líder, tem muito mais responsabilidade do que aquele que é o seguidor, o discípulo, tá? Então vem muito essa energia do Cristo, o Mestre Ananda falando isso. E aqui fala muito de ter atenção, porque você vai precisar ser a face do Cristo encarnado em alguns aspectos, ou desse aspecto de, ou mesmo do mestre que você deseja, que você segue com tem mais intimidade, né? Em todos os momentos da sua vida, quando você dorme, quando você está acordado, quando você está falando com o verdureiro, quando você está falando com um diretor de empresa, quando você está falando com o próprio Saint Germain, por exemplo, ou Cristo, ou quando você está falando com a sua empregada, enfim, tá? Ou com o seu filho. Então tem muito isso, esse aspecto aqui, né, que a gente carrega draconiano e reptiliano, que a gente
Quando a gente está tratando com seres que nos tratam bem, a gente dá uma resposta boa. E quando a gente... de ter meio que uma máscara, viver um personagem em cada situação. A gente não vai poder mais ter máscaras e viver personagens. A gente vai precisar ser um ser íntegro. Assim como esse cristal multifacetado, ele tem várias, né, facetas, mas ele é algo íntegro. Aqui a gente não vai precisar poder operar mais só apenas uma faceta. Operar na integralidade, aprendendo a fazer isso, porque isso é algo muito complexo, gente. Aprender a operar na integralidade para você ser a mesma pessoa, não importa em que situação você esteja, diante de quem você esteja. Então, esse senso de verdade maior, tá? De máscaras que, tipo, para esse espaço de reatividade, que eventualmente, né, você trata, você diferencia as pessoas, diferencia as situações, tem um nível de reatividade aqui, tá? E aí, essa questão draconiana, ela vem muito nisso, na questão da explosão, tá? Na explosão, dependendo daquilo que, quando você é desagradado, tá? Ou quando você, ou mesmo, né, num centro de impor coisas com muita força, tá? Ou de não ter paciência o suficiente. Todo o Shela em evolução, todo aluno, né, todo iniciado, é chamado de Shela, ele tem o dever de seguir os passos do mestre e produzir transformações em todos os aspectos da sua vida. E aí, agora é uma hora de lapidação maior, que vai exigir muito de você. Porque nos aspectos mais brutos e básicos você consegue bem, mas nesse aspecto mesmo de lapidar-se para você ser um ser único e íntegro, você já tem mais dificuldade. Isso não sou eu que estou falando, é a leitura, tá? Porque ela se aplica para mim 1000%. Você já tem mais dificuldade de manifestar a mesma energia, de dar a mesma resposta, tá? E então é esse centro de lapidação e integração, para você ser um ser único, ser um ser íntegro em todos os aspectos e não representar personagens mais, tá? E não achar que você pode dar uma resposta. Por exemplo, né, se você é um terapeuta, se você é um empresário, se você é um médico, né, um advogado, com o juiz você dá uma resposta. Com a sua funcionária você dá uma resposta. Chega em casa, você vira um ser, sim, cara, com seu filho, você vai no coice. Com a sua empregada, você vai no coice, você tá entendendo? Ou então mesmo com as pessoas que você, né, trata e trabalha. Quando elas te dão algo que você gosta ou que tá alinhado, pronto, você é extremamente amoroso. Mas quando elas te dão uma resposta ou quando elas agem de uma forma que te fere em algum nível, te decepciona ou que não é correta, você pega e laça, né, tipo assim, como fala, arma o coice e só vai, tá? Então é muito isso que a espiritualidade tá falando, que são os aspectos de trabalho. Tipo, essa resposta, a dualidade na resposta, a dualidade na forma, né? De tratar as pessoas, um espaço de maior integridade, tá? Então aquilo que você oferece pro seu mestre espiritual, por exemplo, em algum aspecto, você vai precisar oferecer pro seu pai, pra sua mãe, isso é muito difícil, né? Humano, por exemplo, em muitos aspectos, isso é assim, é um trabalho homérico, trabalho de muitas vidas, inclusive de aprimoramento. Meu Deus, se só isso for considerado, eu vou continuar na roda samsara por 1000 encarnações ou 1 milhão de encarnações, Miguelzão. Então é isso, tá? Então esse centro de integridade, você dá a mesma resposta, não importa com quem você esteja tratando e a importância daquele ser, tá? Exatamente. Não é ele, é você, é sobre você, então você vai precisar dar a mesma resposta. Inclusive quando você é agradado ou desagradado, tá? Porque o verdadeiro amor incondicional é sobre isso, você dá uma resposta, né, no amor quando você é desagradado mesmo, ferido, traído, que era o que o Cristo sabia fazer lindamente, né? E que Oxalá ele nos ensine para ontem. Isso é bem importante, daí você ter esse centro de observação, como você está reagindo, tá? Com as pessoas, ou como você reage às situações, às pessoas, ou como você trata esse ou aquele. Tá? Porque o Cristo, ele vai tratar as pessoas todas da mesma forma. Ele vai amá-los todas da mesma maneira. Ele não vai diferenciar. E não é porque o Cristo ou Deus, né? O Antigo de Dias, não é porque ele fez aquilo que ele vai tratar de forma diferente. É claro que tudo que a gente faz tem retorno, tem a lei, a ordem divina, mas a resposta que ele dá é a mesma para todos. Daí não é uma resposta de raiva, não é uma resposta diferente. É aplicar a lei, a ordem divina com a mesma consciência pacífica e amorosa.
Então é sobre isso, mesmo que você tenha, não é para você, é sobre ser permissivo com as questões, com as pessoas e tudo mais, mas ter o mesmo amor, ser o amor em ação, principalmente nas reações no caso. E isso que é difícil, entende? Pelo menos eu acho. Para mim é bastante difícil. Mas que isso é muito importante agora, para essa abertura emocional e para o centro de preparação que a espiritualidade vai entrar para aquilo que você de fato veio fazer. E que vai te ajudar a entrar numa energia de radiância, tá? E de realmente desenvolver o amor incondicional. Porque o amor não é sobre falar, é sobre fazer, estender, sentir, tá? É sobre o perdão também, né? O amor, ele perdoa, a verdadeira consciência amorosa, ele perdoa. E aqui existem muitas questões relacionadas a isso ainda, tá? Questões que envolvem exclusão, separação em algum nível, tá? Intolerância, tá? Aspectos de intolerância, tá? E aqui vem em alguns aspectos, né? O quanto que nós podemos ser duas caras, tá? Então, assim, para os nossos, né? Para os nossos amigos, para as nossas pessoas do nosso grupo espiritual, pessoas do nosso trabalho, nós somos aquele ser incrível, entre aspas, tá? E aí, com os nossos filhos, por exemplo, na nossa casa, a gente já ser mais reativo, tá? Já não, ou com as pessoas que não têm um interesse maior de você dar testemunho, a palavra vem bem essa, de uma consciência crística para todos, tudo e todos, e aí você já agir de uma outra forma, tá? Mais draconiana, mais assim, reativa, tá? Porque essa consciência, né, de agressividade, mesmo que seja a agressividade passiva, o agressivo passivo, um dos piores tipos de agressividade que tem. Ele não vai falar nada pra você, mas ele vai constantemente emanar uma energia extremamente danosa pra você, negativa, tá? Eu vou falar muito disso aqui, desse espaço de agressividade ou de resposta agressiva, seja na modalidade passiva ou ativa, tá? Tá? E aí pode estar relacionado àquilo que a criança também aprendeu dos pais, tá? Ou recebeu como informação, da forma que eles o tratavam, ou mesmo questões mesmo da sua personalidade. Aqui tem um centro de libertar dificuldades, tá? De alcançar algum nível de liberdade, de maior conexão com a família de alma, tá? Mas é como se você tivesse que desenvolver aspectos crísticos, exatamente, com maior força, libertar, ter autocontrole das emoções, das respostas, o espaço de reatividade, tá? As emoções descontroladas, os sentimentos descontrolados, as tempestades emocionais, esse trabalho de autocontrole, tá? Energia também de trabalho de abandono, de rejeição, e esse centro aqui de paz, de quietude, de mansidão, de compaixão, tá? E fala aqui cada vez mais de fazer aquilo a partir de um centro genuíno, não fazer as coisas porque você sabe que é daquela forma que você vai ter um ganho. Todo o aspecto aqui sombra mesmo, gente, sinto muito, mas apesar de ser a leitura da criança exterior, aqui tá falando desse trabalho, tá? Profetas e antigos videntes, então todo esse centro de guiança maior, mas aqui nesse mergulho, tá? Com relação a si próprio. E aquilo que você de fato está conectado, aquilo que de fato você carrega no coração, aquilo que de fato você está emanando, que tem um espaço de expansão muito grande para você, espiritual, e que exige esse trabalho agora de busca por autocontrole emocional, respostas, as respostas adequadas para aquele que já dá a resposta adequada no nível humano, mas que no nível emocional não consegue, ou no nível de pensamento não dá. Aqui fala muito trabalho de sombra, tá? Porque tem gente que já dá a resposta a nível humano, né? Trata o coleguinha, né? O coleguinha vem sendo tosco, você já dá a resposta a correta, mas internamente você ainda tá lá um caldeirão fervilhando, querendo, causando. Então fala muito isso, a questão do trabalho de autocontrole, para poder elevar a vibração real, tá? A partir da questão do pensamento e sentimento, né? E esse escolher pensamentos amorosos, tá? Esse centro de clareza mental, tá? Para construção, para criação. Esse trabalho muito com o mestre Afra é importante, tá?
Clareza mental, purificação mental, organização mental, para conexão maior com a divina presença, para que você também receba a guiança dos verdadeiros mestres espirituais e não interferências, tá? Por conta dos sentimentos descontrolados de seres que não são a inteligência que você está pensando que você está se conectando. Então aqui você vai conseguir, a partir desse espaço de trabalho, de ego, conseguir eliminando ou diminuindo o centro de interferência da sua conexão com a espiritualidade mesmo. Por quê? Porque é a resposta, o seu coração é o portal que te conecta com Deus ou com a espiritualidade. E se no nosso coração ele está cheio de tendências e respostas draconianas, a gente não vai se conectar com o Mestre Larion, a gente não vai se conectar com Cristo, a gente não vai se conectar com Saint Germain, a gente vai se conectar com as polaridades, tá? As energias invertidas disso, ou energias que são negativas, tá? Então é sobre isso. Gratidão. Quartzo rosa. O caminho da automestria é um caminho, né, delicado. Você trabalha, e aí você se olha e fala, meu Deus, então, né, vamos ter fé, porque... Aqui é olhar para o grande quadro, não focar nas dificuldades, né, nas limitações, tá? Vou fazer um pouquinho a cada dia, né? Desenvolver intenções específicas daquilo que você realmente deseja, plantar as sementes daquilo que você realmente quer colher, tanto sentimento e pensamento, tá? Aqui fala muito da reprogramação das crenças no inconsciente que necessita ser trabalhado e que tem a ver com a questão de infância, tá? Ou o seu reino ancestral, tá? Esse trabalho também cura, resgate das crianças, da família, questões familiares muito fortes aqui, que envolveram coisas relacionadas a crianças, tá? Eventos traumáticos que crianças viveram. Aqui não é você propriamente da sua família imediata, e sim do seu reino ancestral também. Tá? Então, o trabalho de cura específico para isso vai ajudar. Para quem pode, se não, faz orações, faz decretos, faz pedidos, né? Trabalha aí. Não existe poder maior para se alcançar algo ou se criar um caminho para que se alcance algo do que o que a oração pode lhe trazer, tá? Aqui foram as infâncias roubadas, tem muita energia disso, Peter Pan invertido, as infâncias roubadas, tá? Então tem todo um espaço de cura ou de transformação disso, tá? E de alinhamento com isso, ou de um centro de culpa ancestral, ou centro de culpa seu que você carrega por muitas vidas, por questões que envolveram crianças, tá? A questão do feminino, envolvendo seja aborto, seja sacrifício, seja acidente, seja a dificuldade de criar filhos e culpa por não dar a melhor educação para os filhos ou não ter condições de oferecer para eles aquilo que seria o ideal. Fala muito de questões relacionadas à culpa aqui, por vários motivos, tá? E que já envolve uma questão do seu reino ancestral. Trabalho muito profundo da culpa. E não vem aqui apenas essa linha do tempo, tá? Esse desabrochar de amor relacionado com a culpa. Aqui tem muita mentira que é contada para você mesmo, tá? Então tem um trabalho aqui de buscar. Despertar para as mentiras que você conta para si próprio. Despertar para as raízes profundas. A minha vida acontece tal coisa. E aí a pessoa se vitimiza, se sente a pior das criaturas porque, né, tá acontecendo tal coisa. Mas tá acontecendo por quê? Onde foi que eu plantei uma semente que está produzindo este fruto? Né? E geralmente está nas nossas vidas passadas, tá? Nas nossas escolhas desta vida e das vidas passadas, daquilo que a gente plantou a nível de sentimento, de pensamento, daquilo que a gente criou. Daqui é uma grande tomada de responsabilidade por aquilo que é criado. E criado de uma perspectiva muito maior, né? Aqui fala muito dessa questão de um lapso temporal assim, muito grande, distanciado, uma visão holística, uma visão superior, nada imediatista aqui, tá? Nada. Então aqui você precisa trabalhar muito as suas vidas passadas para você entender as causas primordiais de todo o resultado negativo que você traz hoje, tipo, toda colheita kármica negativa, todo padrão kármico negativo, ou aonde está
a causa real daquilo que te acontece. Porque existem muitas coisas, muitas verdades. Existe muita coisa que foi criada a partir de um centro de maturidade. E esse centro de maturidade pode não ser agora. Pode ser que agora você seja super maduro e muito responsável. Mas lá atrás você não era esse ser. Então fala disso, desse despertar, né, para uma consciência daquilo que você fez num espaço de inconsciência. Para curar, perdoar, transmutar, transcender e criar uma nova realidade. Conseguir estender a energia do amor e do perdão incondicional e realmente seguir o baile, só que daí de uma outra forma, tá? E aí você quebra padrão kármico recorrente de atração. Porque que vem, por exemplo, eu atraio pessoas que me traem. Eu atraio eventos, assim, catastróficos, assim, eventos torre na minha vida. Exemplos, tá? Atraio pessoas que me traem. Tá, mas por que eu tô atraindo isso? Por que eu atraí aquele evento torre? Por que eu tive uma perda tão grande? Não é o outro, não é... Aqui a espiritualidade tá falando, não é aleatório determinados padrões de atração. Por que você carrega uma culpa tão grande que precisa sofrer tanto? Por que você carrega uma culpa tão grande que precisa ter tantas perdas? As respostas estão nas suas vidas passadas, naquilo que você já fez. E daquilo que você precisa trazer para o centro de cura, de perdão, de transformação, de realinhamento e de reajuste nas suas linhas espaço-temporais, que lhe permita ser livre e feliz. Corrigir o erro, corrigir o dano praticado de alguma forma, assumindo a responsabilidade de agir de uma outra maneira, adquirindo a consciência do amor e do perdão e da compaixão e da transformação, que é a única forma de quebrar a recorrência de padrões kármicos tão restritivos e tão negativos. Não é sobre o outro, é sobre você. Ok? Então, alcançar essa liberdade a partir da consciência correta da superação da culpa. Mas eu só consigo superar a culpa, alcançar o nível de liberdade. Uma nova manhã nasce quando eu consigo ter outras atitudes, outras respostas, outra consciência. Trabalhar o perdão e o auto-perdão, tá? Tem questões de abandono familiar muito forte. E geralmente vidas que envolveram magia, tá? Prática de magia, bruxaria. Tá? Bruxaria. Vidas muito antigas. Está promovendo ou promovem recorrentemente ou em dados tempos, nesse centro de retorno kármico, eventos catastróficos. Aqui não são eventos pequenos, perdas grandes, tá? Ou eventos muito fortes, que provam um grande trauma emocional. Mas aqui foi abuso de poder praticado. Retorno kármico relacionado à prática de magia, tá? É o inconsciente que traz, é o padrão recorrente, seja pessoal ou familiar. Aqui é acessar essas verdades profundas, internas, tá? É se conhecer o desconhecido. Aqui é acessar as profundezas do seu ser para poder determinar e ter clareza, né, de todo o aprisionamento que você vive. Todo aprisionamento interno, porque as prisões são internas, no seu próprio sistema, no seu próprio eu. Não tem ninguém te prendendo, a gaiola está aberta. Mas como carrega tanta culpa por fatos do passado, todos nós carregamos, tá? E aí os anjos vão te guiar para os processos de cura específicos. É necessário trabalhar os processos de cura específicos, é necessário buscar essa responsabilidade de acessar os seus registros, suas vidas passadas, para você alcançar a liberdade de padrões kármicos. Senão, em vez de você alcançar uma vitória, você continua preso em labirinto de derrota. Tá? Então, aqui, como que eu falo? Identificar as causas primordiais de todo o labirinto de derrota que você vem vivenciando. Todo bloqueio emocional. Raziela. Sabedoria, inspiração, registros akáshicos. O anjo guardião e espírito familiar. Então, todo esse centro de trabalho de conexão com os anjos mesmo, ou com os processos de cura, ou oração, ou revelação, seja por sonho. Mas você precisa acessar profundamente. A gente tem muita dificuldade de acessar a nossa sombra. Eu não consigo acessar a minha sombra, meus registros, eu tenho que fazer leitura com outra pessoa, às vezes, para eu poder conseguir acessar determinada informação que eu não consigo abrir. Por que eu não consigo abrir? Porque eu tenho vergonha, porque eu carrego culpa, porque é algo muito pesado, tá? E são coisas que vão trincar a cara da gente de vergonha, o nosso ser inteirinho de vergonha, a gente vai querer desaparecer, se abre o buraco no chão e se enfia lá dentro, e sair quando passar. E o que a gente faz? Humildade, daí a gente entende profundamente porque teve um retorno kármico tão pesado, passou por uma situação tão pesada agora, a gente perdoa, se perdoa, eu faço trabalho de cura para poder alinhar as energias, para poder promover os resgates necessários, a correção necessária dos erros praticados.
Porque tudo aquilo que é feito em desalinho vai precisar ser corrigido. É isso que a espiritualidade dos seus guias pessoais está falando. Desse compromisso de trabalho para correção de tudo, para você, para o outro, para a humanidade, que tudo aquilo que eu faço para mim eu tenho que oferecer também para o outro, porque é tudo uma onda cósmica, todos estão no mesmo mar quântico, todos fazem parte da mesma onda. Então não existe separação, ao contrário do que as pessoas pensam, tá tudo se movimentando junto. Não tem como apenas nós sermos livres e felizes. Precisamos trabalhar pela nossa liberdade pessoal, precisamos trabalhar pela liberdade pessoal do outro, precisamos expandir a nossa consciência, expandir a consciência do outro, trazer liberdade para nós, trazer liberdade para o nosso reino ancestral. Trabalhar com os mestres, né, a sua ancestralidade cósmica da luz pura, trabalhar com os xamãs da luz pura, ter lições kármicas, aprender lições kármicas aqui difíceis, tá? Difíceis. Trabalhar, né, a assistência no presente para correção de erros muito profundos, pessoais, aqui não é do outro, aqui é nosso. A partir desse centro que nós vamos conseguir, oferecendo para a humanidade o nosso melhor, né, fazendo a nossa parte e criando uma consciência desperta por aquilo que produziu erro, dano, dor, sofrimento, desarmonia no universo, é que nós vamos entrar numa outra frequência, num outro espaço. Então, esse trabalho com relação ao seu reino ancestral, para alguns aqui realmente trabalho com ancestralidade, você vai desenvolver alguma ferramenta de cura que você precisa usar para trabalhar com a cura ancestral com muita força. Porque é isso que vai te promover a liberdade por conta de tanto dano que você já causou com o mau uso do poder lá atrás. E tá tudo bem, não é para se julgar, para sofrer, para se condenar, para entrar numa espiral mais negativa ainda. É para reconhecer com humildade, seguir e trazer todo esse poder que foi usado de uma forma equivocada para o trabalho da luz. Para redenção pessoal, redenção do reino ancestral, redenção planetária. Que lindo! E todos alcançam a liberdade, inclusive você, e o direito de viver livres e felizes. Né? Porque todos merecem ser transformados e serem livres e felizes. Então é sobre isso. Gratidão.